O telefone tocou insistentemente no camarim do Teatro Bradesco, em São Paulo, onde Leonardo ajustava o chapéu antes do show da noite. Era uma sexta-feira de março de 2019 e a agenda estava lotada com apresentações pela capital paulista. Do outro lado da linha, a voz animada de um produtor do SBT ecoava com urgência. Leonardo, preciso falar com você. O Silvio quer te convidar para o programa de domingo. Vai ser especial. Uma homenagem aos grandes sucessos da música sertaneja, explicou Marcos, o coordenador de produção que já conhecia há anos das gravações anteriores. Leonardo riu baixinho, lembrando-se das últimas participações no programa dominical. Silvio Santos sempre tinha uma carta na manga, uma pergunta inusitada ou um comentário que pegava os convidados desprevenidos. Era parte do charme do apresentador mais querido do Brasil, mas também exigia preparo mental para não se deixar desestabilizar. Claro, Marcos, pode confirmar minha presença, mas me diz uma coisa, o que o Silvio está tramando dessa vez? Você sabe como ele é? Questionou Leonardo, enquanto observava pelo espelho do camarim o movimento da equipe preparando o palco. A hesitação do outro lado da linha foi perceptível. Marcos sabia que Silvio havia comentado algo sobre brincar um pouco com a idade dos artistas veteranos, mas não queria entregar o plano completamente. O apresentador sempre gostava de manter o elemento surpresa, mesmo que isso significasse deixar a produção um pouco no escuro. Olha, você sabe como é. O Silvio sempre improvisa muito, mas vai ser tranquilo. Ele gosta muito de você. Só vem preparado para se divertir, respondeu evasivamente. Leonardo desligou o telefone com um sorriso no rosto. Aos 56 anos, já havia passado por situações suficientes na televisão para saber que a espontaneidade era fundamental nesses momentos. Silvio Santos não era apenas um apresentador. Era um fenômeno da comunicação brasileira, capaz de transformar qualquer conversa em entretenimento puro. A dupla sertaneja Leonardo havia se consolidado como um dos maiores sucessos da música nacional. Desde os anos 80, junto com Leandro, que faleceu em 1998, conquistaram o Brasil inteiro com sucessos como Pense em Mim e Entre Tapas e Beijos. Após a morte do irmão, Leonardo seguiu carreira solo, mantendo o legado da dupla e conquistando novas gerações de fãs. Naquela noite, durante o show, Leonardo não conseguia parar de pensar no convite. Entre uma música e outra, imaginava que tipo de brincadeira Silvio poderia estar preparando. Conhecia bem o estilo do apresentador, sempre bem-humorado, mas com uma capacidade impressionante de tocar em assuntos sensíveis de forma descontraída. A plateia cantava junto cada palavra de Talismã, um dos maiores sucessos da carreira. Leonardo observava os rostos iluminados na primeira fileira, jovens que nem eram nascidos quando a música foi lançada, adultos que cresceram ouvindo suas canções, idosos que tinham as letras gravadas na memória. Essa diversidade de público sempre o emocionava e o lembrava da responsabilidade que carregava como artista. Depois do show, no camarim, Leonardo ligou para sua esposa, Fabiana. Ela estava em casa, em Goiânia, cuidando dos preparativos para uma festa de aniversário de um dos filhos. Amor, vou gravar no programa do Silvio no domingo. Você sabe como ele é, sempre aprontando alguma, contou enquanto retirava o figurino suado da apresentação. Fabiana riu do outro lado. Casada com Leonardo há mais de 2 décadas, conhecia bem tanto o marido quanto o estilo de Silvio Santos. Você vai se dar bem, como sempre. O importante é manter o bom humor. O pessoal adora quando vocês dois interagem. Era verdade. As participações anteriores de Leonardo no programa sempre geraram repercussão positiva. Havia uma química natural entre o cantor e o apresentador, uma troca de energia que o público percebia e aprovava. Silvio sempre soube conduzir as entrevistas de forma a extrair o melhor dos convidados, mesmo quando fazia perguntas diretas ou comentários provocativos. Leonardo passou o sábado em São Paulo, aproveitando para resolver algumas questões de agenda e visitar amigos na cidade.
À tarde, foi ao estúdio do SBT para conhecer o cenário e conversar rapidamente com a produção. O Teatro Silvio Santos estava em efervescência, com técnicos ajustando luzes e testando equipamentos para a gravação dominical. Leonardo, que bom te ver aqui, cumprimentou Silvio Santos, surgindo inesperadamente pelos corredores do estúdio. Mesmo aos 88 anos, o apresentador mantinha uma energia contagiante, caminhando com passos firmes e sempre com aquele sorriso característico. Silvio, prazer estar aqui novamente, respondeu Leonardo, genuinamente feliz pelo encontro. Olha, amanhã vai ser especial. Vamos falar sobre música, sobre carreira, sobre vida. Você sabe como é. Só venha preparado para se divertir comigo, disse Silvio, piscando um olho de forma marota. Leonardo sabia que essa era a deixa. Quando Silvio Santos dizia, venha preparado para se divertir, significava que algo interessante estava por vir. Não era ameaça nem aviso. Era convite para participar de um jogo onde a espontaneidade e o bom humor eram as principais regras. O domingo amanheceu ensolarado em São Paulo, com aquele calor típico do verão que já se despedia. Leonardo chegou aos estúdios do SBT por volta das 14 horas, 2 horas antes da gravação. Sempre gostou de chegar cedo aos compromissos profissionais, uma característica que desenvolveu ao longo de décadas de carreira, entendendo que a pontualidade era uma forma de respeito tanto com a equipe quanto com o público. O camarim reservado para ele estava decorado com flores e havia uma cesta de frutas, cortesia da produção. Na mesa, alguns jornais do dia e revistas de variedades. Leonardo folheou distraidamente uma revista de fofocas, rindo de algumas matérias sobre artistas e suas polêmicas cotidianas. A vida de artista sempre foi assim, cada passo sendo observado, cada declaração sendo interpretada de 1000 formas diferentes. Bateram na porta. Era Roque, o maquiador veterano do SBT, que já trabalhava com Silvio há mais de 20 anos. Baixinho, sempre bem-humorado, tinha histórias para contar sobre cada convidado que havia passado por suas mãos. E aí, Leonardo? Pronto para mais uma batalha com o patrão? Brincou Roque, organizando seus pincéis e produtos na bancada. Sempre pronto, Roque. Mas me conta aí, o que você sabe? O Silvio comentou alguma coisa? Perguntou Leonardo, se acomodando na cadeira de maquiagem. Roque riu, aplicando a base no rosto do cantor. Olha, eu só sei que ele estava conversando com o diretor sobre fazer umas perguntas interessantes sobre idade. Mas você sabe como é o Silvio. Pode ser qualquer coisa. Leonardo assentiu, observando no espelho o profissional trabalhando. Roque tinha mãos hábeis e sempre deixava os convidados com boa aparência na televisão, mas sem exagerar na maquiagem. Sabia equilibrar a necessidade técnica da TV com a naturalidade que o público esperava ver. Idade, né? Bem, com 56 anos, não tenho muito o que esconder, comentou Leonardo, genuinamente tranquilo. A experiência me ensinou que é melhor enfrentar as situações de frente, com honestidade e bom humor. Enquanto Roque finalizava a maquiagem, Leonardo relembrou sua trajetória. Começou a cantar ainda adolescente, junto com Leandro. Os primeiros anos foram difíceis, apresentações em cidades pequenas, viagens longas em ônibus precários, cachês baixos que mal cobriam as despesas. Mas a paixão pela música e a cumplicidade com o irmão os mantinham motivados. O sucesso veio gradualmente, primeiro no interior, depois nas capitais. Pense em Mim foi o divisor de águas, a música que os levou para todo o Brasil. Leonardo lembrava claramente da primeira vez que ouviram a canção no rádio de São Paulo. Estavam em um hotel barato no centro da cidade, e a emoção foi tanta que choraram juntos. A morte de Leandro, em 1998, foi o momento mais difícil de sua vida pessoal e profissional. Perdeu não apenas o irmão, mas também o parceiro musical, o amigo de todas as horas. Por um tempo, pensou em parar de cantar. Como continuar sem a voz que complementava a sua há tantos anos? Mas o público não deixou.
As demonstrações de carinho, os pedidos para continuar, a responsabilidade com os funcionários e com a própria música o fizeram seguir adiante. Uma carreira solo trouxe novos desafios, mas também revelou facetas artísticas que talvez não tivesse descoberto na dupla. Pronto, Leonardo, você está perfeito, anunciou Rock, dando os últimos retoques. Leonardo se olhou no espelho. A maquiagem estava natural, apenas realçando seus traços sem criar uma aparência artificial. Os cabelos, já grisalhos nas têmporas, estavam bem penteados. Usava uma camisa social azul clara e um blazer escuro, uma combinação elegante e adequada para o programa. Saiu do camarim e caminhou pelos corredores do SBT em direção ao estúdio. Pelo caminho, cumprimentou técnicos e funcionários que já conhecia de outras participações. Todos eram simpáticos e profissionais, criando um ambiente de trabalho agradável que se refletia na qualidade dos programas. O Teatro Silvio Santos estava em sua configuração habitual: plateia lotada, iluminação perfeita, câmeras posicionadas estrategicamente. Leonardo observou o público que se acomodava nas arquibancadas. Havia pessoas de todas as idades, muitas usando camisetas com seu nome ou da antiga dupla Leandro e Leonardo. Isso sempre o emocionava. Na primeira fila, reconheceu alguns rostos conhecidos, jornalistas de veículos especializados em música sertaneja, alguns empresários do ramo musical, fãs que conseguiram convites especiais. Todos pareciam animados e expectantes. Pessoal, em 5 minutos estamos no ar, anunciou o diretor de TV, um homem experiente que trabalhava com Silvio há mais de uma década. Leonardo respirou fundo. Não estava nervoso. A experiência de décadas no palco havia curado qualquer ansiedade pré-apresentação, mas sempre havia aquela energia especial antes de entrar no ar, principalmente em um programa como aquele, onde a espontaneidade era fundamental. Silvio Santos entrou no estúdio como sempre, sorrindo, cumprimentando a plateia, criando imediatamente um clima de festa. Usava um de seus ternos impecáveis, sempre bem cortado e elegante. Aos 88 anos, mantinha um vigor impressionante, caminhando com segurança pelo palco e demonstrando a energia que o tornou um dos maiores comunicadores da história da televisão brasileira. "Leonardo, meu amigo, pronto para a batalha?" perguntou Silvio, se aproximando com aquele sorriso maroto. "Sempre pronto, Silvio. Vamos ver o que você preparou para mim hoje", respondeu Leonardo, retribuindo o sorriso. "Ah, vai ser divertido." "Você vai ver", disse Silvio, piscando um olho. As luzes do estúdio se intensificaram e a música de abertura do programa ecoou pelo Teatro Silvio Santos. A plateia explodiu em aplausos e gritos de "Silvio! Silvio!", um ritual que se repetia há décadas e nunca perdia a energia contagiante. O apresentador caminhou até o centro do palco com aquela desenvoltura única, acenando para o público e fazendo gestos que amplificavam ainda mais o entusiasmo geral. "Boa tarde, minha querida plateia! Boa tarde, Brasil!", exclamou Silvio Santos, com a voz potente que marcou gerações. "Hoje temos uma tarde especial, com muito talento e muita música boa." Leonardo assistia tudo dos bastidores, observando a maestria do apresentador em conduzir o público. Era impressionante como Silvio conseguia criar uma atmosfera única, transformando cada programa em um evento especial. Não era apenas técnica, era um dom natural para a comunicação, algo que não se ensina em escola alguma. E para começar nossa tarde musical, vou receber um amigo querido, um artista que conquistou o Brasil inteiro com sua voz e seu talento. "Pessoal, com vocês, Leonardo", anunciou Silvio, apontando para a entrada do palco. A banda tocou os primeiros acordes de "Pense em Mim", e Leonardo entrou caminhando com naturalidade, sorrindo e acenando para a plateia que se levantou para aplaudir. Era sempre emocionante perceber o carinho do público, especialmente em um programa de tamanha audiência nacional.
Leonardo, meu amigo, que prazer ter você aqui conosco, disse Silvio, se aproximando para o cumprimento tradicional. Silvio, sempre um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, respondeu Leonardo, genuinamente feliz por estar ali. Eles se acomodaram nas poltronas. Silvio em sua cadeira tradicional, Leonardo na poltrona reservada aos convidados. A iluminação estava perfeita. As câmeras capturavam todos os ângulos e a plateia permanecia atenta a cada movimento. Leonardo, primeiro eu quero dizer que admiro muito sua trajetória. Você e o Leandro marcaram uma geração inteira com suas músicas. Começou Silvio, com tom respeitoso que sempre adotava quando falava sobre carreira artística. Obrigado, Silvio. Foi uma jornada incrível, cheia de alegrias e também de momentos difíceis. Mas a música sempre me deu força para continuar, respondeu Leonardo, se sentindo à vontade na conversa. E falando em trajetória, disse Silvio, com aquela pausa característica que sempre antecedia algo interessante. Você começou muito jovem nessa vida artística, não é mesmo? Sim, comecei a cantar ainda adolescente, junto com meu irmão Leandro. Éramos bem novinhos mesmo quando gravamos os primeiros sucessos, confirmou Leonardo, ainda sem perceber onde a conversa estava caminhando. Silvio sorriu daquela forma marota que já havia se tornado sua marca registrada. Na plateia, algumas pessoas começaram a rir antecipadamente, como se pressentissem que algo divertido estava por vir. A câmera focou no rosto do apresentador, capturando aquela expressão que milhões de brasileiros conheciam tão bem. Olha, Leonardo, eu fiz uma conta aqui, disse Silvio, pegando um papel que estava ao lado de sua cadeira. Você começou a cantar profissionalmente nos anos 80, certo? Isso mesmo, confirmou Leonardo, começando a sorrir também, intuindo que Silvio estava preparando alguma brincadeira. Então, se você começou nos anos 80 e estamos em 2019, são quase 40 anos de carreira, calculou Silvio em voz alta, olhando para o papel como se estivesse fazendo contas complexas. E me disseram que você começou muito jovem. Deve ter começado com uns 10 anos, não é? A plateia explodiu em risos, entendendo imediatamente a brincadeira. Silvio estava insinuando, de forma bem-humorada, que Leonardo estava mentindo sobre sua idade real para parecer mais jovem. Era uma provocação típica do apresentador, feita com carinho, mas também para testar a reação do convidado. Leonardo riu alto, balançando a cabeça. Sabia que esse momento chegaria. Silvio sempre encontrava uma forma criativa de abordar assuntos que outros apresentadores considerariam delicados demais. Ah, Silvio, você não muda mesmo, exclamou Leonardo, ainda rindo. Olha, vou ser honesto com você e com o Brasil inteiro. A plateia ficou em silêncio expectante, aguardando a resposta. As câmeras capturavam cada expressão facial dos dois, e Silvio mantinha aquele sorriso divertido de quem acabara de fazer uma travessura. Eu realmente comecei jovem, mas não com 10 anos, não, continuou Leonardo, ganhando tempo para elaborar uma resposta à altura da provocação. Na verdade, Silvio, o segredo da minha juventude é simples. Ah, é? Qual é o segredo? Perguntou Silvio, se inclinando para a frente com curiosidade genuína. Leonardo fez uma pausa dramática, olhando para a plateia e depois de volta para Silvio. Sabia que tinha apenas alguns segundos para elaborar uma resposta que estivesse à altura da brincadeira do apresentador. O segredo, meu amigo, é que eu descobri a fonte da juventude, disse Leonardo, adotando um tom misterioso que fez a plateia rir antecipadamente. E onde fica essa fonte? Perguntou Silvio, entrando na brincadeira. Fica bem aqui no SBT, respondeu Leonardo, apontando para o chão do estúdio. Toda vez que venho aqui, saio 10 anos mais jovem. Olha só você, 88 anos e parecendo um garoto. A plateia explodiu em aplausos e risos. Silvio bateu palmas, genuinamente divertido com a resposta inteligente do convidado. Era exatamente esse tipo de interação que tornava seus programas especiais.
a capacidade de provocar e receber respostas à altura, criando momentos únicos de entretenimento. Muito bem, Leonardo, muito bem, disse Silvio, ainda rindo. Então quer dizer que eu sou responsável pela sua juventude? Exato. E agora que descobri seu segredo, vou vir aqui toda semana, respondeu Leonardo, mantendo o tom de brincadeira. O clima no estúdio estava perfeito, aquele equilíbrio entre diversão e respeito que Silvio Santos sempre soube manter em seus programas. A plateia continuava rindo e aplaudindo a troca de provocações entre o apresentador e seu convidado. Era visível que todos estavam se divertindo genuinamente, incluindo a equipe técnica que trabalhava nos bastidores. Silvio Santos, ainda sorrindo pela resposta espirituosa de Leonardo sobre a fonte da juventude do SBT, decidiu apertar um pouco mais a brincadeira. Era característico do apresentador. Quando percebia que o convidado estava confortável e entrando no jogo, ele costumava intensificar as provocações de forma bem-humorada. Mas espera aí, Leonardo, disse Silvio, levantando a mão como quem teve uma ideia súbita. Eu ainda não acredito nessa história. Você tem certeza de que não está escondendo uns aninhos aí? A câmera focou no rosto de Leonardo, que mantinha um sorriso tranquilo. Décadas de carreira artística o haviam ensinado que o melhor modo de lidar com provocações era abraçá-las com bom humor, transformando qualquer situação potencialmente constrangedora em entretenimento de qualidade. Silvio, eu vou fazer uma proposta para você, disse Leonardo, se levantando da poltrona e caminhando em direção ao apresentador. A plateia ficou curiosa, percebendo que algo interessante estava por acontecer. Que proposta? Perguntou Silvio, também se levantando, sempre disposto a participar de qualquer dinâmica que pudesse render bons momentos no programa. Leonardo tirou a carteira do bolso traseiro da calça, sob o olhar atento de todas as câmeras. A plateia ficou em silêncio total, esperando para ver o que aconteceria a seguir. Era um daqueles momentos de televisão que todos pressentiam que se tornariam memoráveis. Aqui está a minha carteira de identidade, disse Leonardo, mostrando o documento para as câmeras. Data de nascimento, 25 de julho de 1963. Pode conferir aí, Silvio. Matemática não mente. Tenho 56 anos mesmo. Silvio pegou a carteira de identidade, colocou os óculos e examinou o documento com atenção exagerada, como se fosse um detetive analisando uma pista crucial. A plateia ria da encenação e Leonardo permanecia ao lado, divertindo-se com a situação. Parece autêntico, murmurou Silvio, virando o documento de um lado para o outro. Mas hoje em dia essas falsificações estão muito bem feitas, né? A plateia explodiu em risos novamente. Leonardo balançou a cabeça, fingindo indignação, mas com um sorriso largo no rosto. Era impossível se aborrecer com Silvio Santos. Suas provocações sempre vinham acompanhadas de tanto charme e humor que se tornavam irresistíveis. Tá bom, Silvio. Você quer mesmo saber meu segredo? Perguntou Leonardo, decidindo elevar o nível da brincadeira. Quero! Conta aí! Respondeu Silvio, devolvendo a carteira de identidade e se aproximando com curiosidade genuína. Leonardo olhou para a plateia, depois para as câmeras, criando um suspense dramático. Sabia que tinha da atenção total do estúdio e de milhões de brasileiros que assistiam em casa. Era um momento que exigia uma resposta especial, algo que estivesse à altura da brincadeira iniciada por Silvio. O meu segredo para parecer jovem é simples, começou Leonardo, fazendo uma pausa para efeito. É não ficar contando a idade dos outros na televisão. O estúdio explodiu. A plateia se levantou, aplaudindo e rindo intensamente. Silvio bateu palmas também, genuinamente divertido e impressionado com a resposta esperta do cantor. Era exatamente o tipo de resposta que ele apreciava. Inteligente, bem-humorada e dada na medida certa. Nossa! Exclamou Silvio, ainda rindo. Agora você me pegou. Agora você me pegou mesmo. Leonardo se curvou em uma reverência teatral para a plateia,
como um ator que acabara de dar uma grande performance. O momento havia se tornado perfeito, uma troca de provocações bem-humoradas que demonstrava a experiência e o carisma de ambos os artistas. Mas falando sério, Silvio, continuou Leonardo, retornando à sua poltrona, idade é só um número. O que importa é a energia, a paixão pelo que se faz. E você é o melhor exemplo disso. Com 88 anos, continua sendo o rei da televisão brasileira. É verdade, concordou Silvio, também se acomodando novamente. E você, com seus 56 anos bem vividos, continua conquistando o público com sua música. Isso é o que realmente importa. A conversa havia encontrado seu equilíbrio perfeito. Depois da brincadeira divertida, os dois homens demonstravam respeito mútuo e admiração profissional. Era essa capacidade de transitar entre o humor e o respeito que tornava os programas de Silvio Santos únicos na televisão brasileira. E, por falar em música, disse Silvio, que tal você cantar alguma coisa para nossa plateia? Tenho certeza de que todos estão ansiosos para ouvir sua voz. A plateia aplaudiu entusiasmadamente. Leonardo acenou positivamente, sempre disposto a cantar para o público que o acompanhava há décadas. Com certeza, Silvio, vou cantar Talismã, uma das músicas que o público mais pede nos shows, respondeu Leonardo, se levantando para se dirigir ao centro do palco. A banda se posicionou e Leonardo testou o microfone rapidamente. O estúdio ficou em silêncio respeitoso, aguardando o momento musical que sempre era um dos pontos altos dos programas dominicais. A apresentação de Talismã foi emocionante. Leonardo cantou com a paixão e a técnica que o consagraram como um dos maiores intérpretes da música sertaneja brasileira. Sua voz, madura e expressiva, ecoou pelo Teatro Silvio Santos, tocando cada pessoa presente no estúdio. A plateia cantou junto em vários trechos, criando um momento de comunhão musical que sempre caracterizava suas apresentações. Quando terminou a música, os aplausos foram prolongados e calorosos. Silvio Santos se levantou para cumprimentar o cantor, demonstrando genuína admiração pelo talento que acabara de presenciar. Que voz maravilhosa, Leonardo! Que voz maravilhosa! Elogiou Silvio, abraçando o cantor. Agora eu entendo por que você conquista corações há tantos anos. Obrigado, Silvio. É sempre um prazer cantar para este público maravilhoso, respondeu Leonardo, ainda emocionado pela receptividade da plateia. Eles retornaram às poltronas para continuar a conversa. O clima estava perfeito. Depois da troca de provocações bem-humoradas sobre idade e da apresentação musical tocante, o programa havia encontrado seu ritmo ideal. Leonardo, me conta uma coisa, disse Silvio, retomando o tom de conversa informal que caracterizava seus programas. Depois de tantos anos de carreira, o que ainda te motiva a subir no palco? Era uma pergunta profunda, que permitia ao convidado mostrar aspectos mais íntimos de sua personalidade e trajetória. Leonardo refletiu por alguns segundos antes de responder, olhando para a plateia que o observava com atenção respeitosa. Sabe, Silvio, o que me motiva é exatamente isso que acabamos de viver aqui, respondeu Leonardo, gesticulando em direção ao público. É a conexão com as pessoas. É perceber que uma música que você gravou há 20, 30 anos ainda emociona, ainda faz parte da vida das pessoas. É verdade, concordou Silvio. A música tem esse poder de atravessar o tempo, não é? Exato. Quando eu canto, pense em mim, por exemplo, vejo pessoas de todas as idades cantando junto. Tem gente que conheceu a música através dos pais ou avós. Tem gente que namora ouvindo essa canção. É emocionante fazer parte da história de vida das pessoas, continuou Leonardo, visivelmente tocado pelo assunto. A conversa fluía naturalmente, mostrando um Leonardo reflexivo e maduro, muito diferente da imagem apenas bem-humorada que havia demonstrado durante a brincadeira sobre idade. Era essa capacidade de mostrar múltiplas facetas que tornava os convidados de Silvio tão cativantes. E você pretende continuar cantando por muito tempo ainda?
perguntou Silvio. Enquanto Deus me der saúde e o público quiser me ouvir, estarei aqui, respondeu Leonardo com simplicidade. A música é minha vida, é o que sei fazer de melhor. Silvio assentiu, compreendendo perfeitamente a paixão que movia o artista à sua frente. Ele próprio, aos 88 anos, sentia a mesma energia em relação à televisão, uma paixão que transcendia questões de idade ou convenções sociais. Leonardo, antes de você ir embora, eu quero voltar àquela brincadeira sobre idade, disse Silvio, com um sorriso maroto. Sua resposta foi tão boa que eu acho que vou aposentar essa pergunta. A plateia riu, lembrando-se do momento hilário da troca de provocações. Leonardo também sorriu, satisfeito por ter conseguido estar à altura do desafio proposto pelo apresentador. Olha, Silvio, idade realmente é só um número. O que importa é como você se sente por dentro. É a energia que você coloca no que faz, disse Leonardo. Você é o melhor exemplo disso. Continua jovem, continua criativo, continua surpreendendo. Muito obrigado, meu amigo. E você também é um exemplo de como a paixão pelo trabalho mantém a gente jovem, retribuiu Silvio. O programa estava chegando ao fim, mas o momento havia se tornado especial demais para terminar abruptamente. Silvio decidiu fazer mais uma brincadeira, desta vez incluindo a plateia. Pessoal, disse ele, se dirigindo ao público, vocês acham que o Leonardo está mesmo com 56 anos ou ele está mentindo? A plateia gritou em coro. Está mentindo! Todos riam, entrando na brincadeira final. E vocês acham que eu estou mesmo com 88 anos? Perguntou Silvio sobre si mesmo. Não! Gritou a plateia, aplaudindo o apresentador. Leonardo se levantou e foi até Silvio. Sabe de uma coisa, Silvio? Vou fazer uma proposta. Que tal nós dois pararmos de contar idade e começarmos a contar histórias? Aceito, respondeu Silvio imediatamente, estendendo a mão para selar o acordo simbólico. Eles se cumprimentaram sob aplausos calorosos da plateia. Era o final perfeito para um programa que havia combinado humor, música e reflexões profundas sobre a vida artística. Na segunda-feira seguinte à exibição do programa, Leonardo acordou em seu hotel em São Paulo com o telefone tocando insistentemente. Eram 7h e do outro lado da linha estava seu empresário, Marcelo, visivelmente animado. Leonardo, você viu as redes sociais? O programa de ontem virou fenômeno, exclamou Marcelo, mal conseguindo conter a empolgação. Leonardo esfregou os olhos, ainda sonolento. Como assim, Marcelo? Que aconteceu? Cara, aquela sua resposta para o Silvio sobre idade está rodando o Brasil inteiro. O vídeo já tem mais de 2 milhões de visualizações no YouTube e os comentários são todos elogiando sua esperteza e bom humor, explicou o empresário. Leonardo se sentou na cama, começando a despertar completamente. Sabia que o momento havia sido especial, mas não imaginava que a repercussão seria tão grande. Sério? Que loucura! Espera que tem mais, continuou Marcelo. Vários programas de TV querem te entrevistar para falar sobre o episódio. E olha só, tem gente criando memes com suas frases, especialmente aquela do segredo é não ficar contando a idade dos outros na televisão. Leonardo riu, lembrando-se da espontaneidade daquele momento. Engraçado como as coisas acontecem, né? Foi tudo muito natural, sem planejamento nenhum. Depois de desligar, Leonardo pegou o celular e abriu as redes sociais. Realmente, a repercussão era impressionante. O vídeo do momento estava sendo compartilhado massivamente, com comentários positivos e divertidos. Pessoas de todas as idades elogiavam tanto sua resposta quanto a forma respeitosa como havia conduzido a situação. Um comentário chamou sua atenção. Que aula de elegância e bom humor. Mostrou que dá para ser esperto sem ser desrespeitoso. Silvio Santos encontrou a altura dele. Outro dizia, Leonardo sempre foi classe pura. Essa resposta vai entrar para a história da TV brasileira.
Durante o café da manhã no hotel, Leonardo refletiu sobre o episódio. Não havia sido apenas uma troca de provocações bem-humoradas. Havia sido um exemplo de como a experiência de vida e a maturidade profissional permitiam navegar por situações delicadas com leveza e inteligência. Lembrou-se de situações similares ao longo de sua carreira, momentos em que apresentadores tentaram constrangê-lo com perguntas indiscretas ou comentários provocativos. Com o tempo, aprendeu que a melhor defesa era o bom humor, a honestidade e a capacidade de devolver as provocações de forma criativa e respeitosa. O telefone tocou novamente. Era Fabiana, sua esposa, ligando de Goiânia. "Amor, você virou assunto nacional", disse ela, rindo. "As vizinhas todas comentando, dizendo que você foi brilhante no programa." "Que exagero, Fabi", respondeu Leonardo, genuinamente modesto. "Foi só uma conversa normal. Você sabe como o Silvio é." "Normal nada. Você mostrou que é possível ser esperto e educado ao mesmo tempo." "Estou orgulhosa", disse Fabiana com carinho. Durante o dia, Leonardo teve várias reuniões em São Paulo, e em todas elas o assunto acabava sendo o programa de Silvio Santos. Produtores, músicos, jornalistas, todos comentavam sobre a forma elegante como havia lidado com a situação. À tarde, recebeu uma ligação inesperada. Era do próprio SBT. "Leonardo, aqui é o Marcos da produção. O Silvio quer falar com você", disse o produtor. Alguns minutos depois, a voz inconfundível de Silvio Santos ecoava pelo telefone. "Leonardo, meu amigo, que sucesso esse nosso programa, hein?" "Oi, Silvio, realmente foi especial. Obrigado pela oportunidade", respondeu Leonardo. "Olha, eu quero te parabenizar. Sua resposta foi brilhante, mostrou classe e inteligência. É por isso que admiro você há tantos anos", disse Silvio, com sinceridade evidente na voz. "Obrigado, Silvio. Você sabe que sempre foi uma inspiração para mim. Aprender a lidar com provocações de forma inteligente é uma arte que você domina como ninguém", retribuiu Leonardo. "Sabe de uma coisa? Acho que aquela nossa brincadeira virou um exemplo de como fazer televisão de qualidade. Humor, respeito, inteligência, tudo junto", refletiu Silvio. "É verdade. E o mais legal é que foi tudo espontâneo, natural. Acho que isso é o que toca as pessoas", concordou Leonardo. "Exato. Televisão de verdade é isso. Momentos genuínos, sem roteiro forçado. E você esteve perfeito", elogiou Silvio. Antes de desligar, Silvio fez um convite. "Leonardo, que tal voltarmos a nos encontrar em breve? Tenho certeza de que o público adoraria ver mais dessa nossa química." "Seria um prazer, Silvio." "Sempre é bom estar com você", aceitou Leonardo prontamente. Naquela noite, em seu quarto de hotel, Leonardo assistiu novamente ao programa pela internet. Observando de fora, conseguia perceber melhor a dinâmica que havia se estabelecido entre ele e Silvio. Havia sido realmente especial, um encontro entre dois profissionais experientes que souberam transformar uma provocação em entretenimento de qualidade. A resposta sobre não ficar contando a idade dos outros havia surgido naturalmente, fruto de décadas de experiência lidando com situações similares. Mas o que mais o orgulhava era ter conseguido manter o respeito mútuo durante toda a brincadeira. No dia seguinte, durante o voo de volta para Goiânia, Leonardo folheou algumas revistas que trouxeram matérias sobre o programa. Uma delas tinha como título "A Resposta que Conquistou o Brasil", e analisava como o episódio havia se tornado viral. A jornalista escreveu: "Em tempos de polarização e agressividade nas redes sociais, Leonardo mostrou que é possível ser esperto e bem-humorado sem perder a elegância." Sua resposta a Silvio Santos se tornou um exemplo de como a maturidade e a experiência podem transformar qualquer situação em algo positivo. Chegando em casa, Leonardo foi recebido com festa pela família. Os filhos, já adultos, brincavam dizendo que ele havia se tornado meme nacional. Fabiana preparou seu prato favorito para comemorar o sucesso.
Durante o jantar, refletiram sobre como aquele momento simples havia tocado tantas pessoas. Acho que as pessoas gostaram porque foi genuíno, disse Leonardo. Não tinha maldade nem desrespeito de nenhum lado. Foi uma brincadeira saudável entre amigos. E mostrou que você sabe se defender com inteligência, completou Fabiana. Isso é importante, principalmente para os jovens que te acompanham. Nas semanas seguintes, Leonardo notou que aquele episódio havia acrescentado algo especial à sua imagem pública. Além de cantor talentoso, passou a ser visto também como alguém que sabia lidar com situações adversas com elegância e bom humor. Em shows posteriores, quando alguém da plateia gritava alguma brincadeira sobre idade, ele respondia sempre com um sorriso. O segredo é não ficar contando a idade dos outros. A frase havia se tornado um bordão carinhoso entre ele e seu público. Meses depois, quando encontrou Silvio Santos em um evento em São Paulo, os dois riram juntos, lembrando daquele domingo especial. Leonardo, aquele nosso programa foi um dos momentos mais genuínos que já tive na televisão, disse Silvio. Para mim também, Silvio. Foi um privilégio participar daquele momento especial, respondeu Leonardo. Eles sabiam que haviam criado algo único. Um momento de televisão que havia tocado milhões de pessoas, não apenas pelo humor, mas pela demonstração de que é possível manter a dignidade e o respeito mesmo em situações de provocação. O episódio se tornou um marco na carreira de ambos, lembrado carinhosamente pelo público como um exemplo perfeito de como fazer entretenimento de qualidade, combinando o humor inteligente, respeito mútuo e autenticidade. Anos depois, sempre que alguém perguntava a Leonardo sobre o segredo de sua longevidade artística, ele sorria e respondia: "O segredo é não ficar contando a idade dos outros na televisão e sempre manter o bom humor em qualquer situação da vida." A resposta que conquistou o Brasil havia se tornado mais do que um momento engraçado. Havia se transformado em uma filosofia de vida, mostrando que a maturidade verdadeira está na capacidade de rir de si mesmo e de transformar qualquer desafio em oportunidade de crescimento e conexão humana. Dezembro de 2024. O Teatro Municipal de São Paulo estava lotado para uma apresentação especial de Leonardo, comemorando seus 45 anos de carreira. Entre o público, na primeira fila, uma cadeira vazia chamava a atenção. Estava reservada com uma placa dourada. Silvio Santos, eterno amigo. 3 meses antes, o Brasil havia se despedido de Silvio Santos, que faleceu aos 93 anos, deixando um legado incomparável na televisão brasileira. Leonardo estava entre os artistas que prestaram as últimas homenagens ao apresentador. E durante o velório, compartilhou com a família de Silvio como aquele momento no programa de 2019 havia marcado profundamente sua vida. Aquela tarde me ensinou que a verdadeira elegância está em saber rir com o outro, não do outro, disse Leonardo à filha de Silvio, Patrícia Abravanel, que assumira a condução de alguns programas da emissora. No palco do Teatro Municipal, Leonardo fez uma pausa entre as músicas e olhou para a cadeira vazia. Há 5 anos, um amigo querido me ensinou que idade é apenas um número, mas que o bom humor é eterno. Silvio Santos nos deixou há poucos meses, mas seu exemplo de como tratar as pessoas com respeito e alegria permanece vivo. A plateia ficou em silêncio respeitoso. Leonardo continuou. Naquela tarde de 2019, quando ele brincou comigo sobre minha idade, eu poderia ter me ofendido, mas escolhi entrar na brincadeira, e isso gerou um dos momentos mais especiais da minha carreira. Hoje entendo que Silvio estava me ensinando algo sobre a vida, que podemos enfrentar qualquer situação com leveza, sem perder nossa dignidade. Entre o público, Marcos, o antigo produtor do SBT, limpava discretamente uma lágrima. Ele havia guardado por todos esses anos o papel onde Silvio anotara fazer umas perguntas interessantes sobre idade antes daquele programa. Após a morte do apresentador,
encontrara uma anotação na margem, escrita posteriormente. Leonardo, exemplo de classe e inteligência, um verdadeiro artista. Leonardo puxou o violão e começou a dedilhar os primeiros acordes de Pense em Mim. Esta música tem mais de 30 anos, assim como minha amizade com Silvio. E sabe o que aprendi? Que algumas coisas realmente não envelhecem, como o amor pela música, o respeito pelas pessoas e a capacidade de fazer os outros sorrirem. A plateia cantou junto, emocionada. Na última fileira, um jovem jornalista de 25 anos anotava em seu bloco: em tempos de cancelamento e polarização extrema, Leonardo e Silvio Santos criaram, naquele domingo de 2019, um manual de como discordar com elegância e transformar provocações em momentos de conexão humana. Após o show, nos bastidores, Leonardo recebeu a visita de Roque, o antigo maquiador do SBT, agora aposentado. Você sabe, Leonardo, o Silvio sempre dizia que aquele programa de vocês foi um dos mais especiais que ele já fez. Não por causa da audiência ou repercussão, mas porque mostrou que ainda é possível fazer televisão com o coração. Leonardo abraçou o amigo. Roque, aquele dia mudou algo em mim. Me fez entender que a verdadeira força não está em vencer discussões, mas em transformá-las em algo belo. No carro, voltando para o hotel, Leonardo recebeu uma mensagem de Patrícia Abravanel. Leonardo, papai deixou um recado para você. Disse que, se vocês se encontrassem do outro lado, ele ia inventar uma nova brincadeira sobre idade. Obrigada por ter sido um amigo tão especial para ele. Leonardo sorriu, olhando pela janela as luzes de São Paulo. Aos 61 anos, idade que agora assumia com orgulho total, sabia que aquele momento com Silvio havia se tornado muito mais do que entretenimento. Havia se tornado um legado sobre como viver com graciosidade, enfrentando os desafios da vida com humor, inteligência e, principalmente, humanidade. Na manhã seguinte, o jornal Folha de S. Paulo trouxe uma matéria especial. O dia em que Leonardo ensinou o Brasil a envelhecer com dignidade. O texto analisava como, 5 anos depois, aquela troca entre cantor e apresentador continuava sendo referência de como lidar com provocações e questões sensíveis. Em uma sociedade obcecada pela juventude e aterrorizada pelo envelhecimento, escreveu a jornalista, Leonardo mostrou que a maturidade pode ser o nosso maior trunfo, desde que abraçada com sabedoria e bom humor. Silvio Santos, ao provocá-lo, inadvertidamente criou um momento educativo que transcendeu o entretenimento. No final da matéria, uma frase de Leonardo em entrevista recente. Silvio me ensinou que não devemos ter medo de nossa própria história. Cada ano vivido é uma conquista, cada ruga é uma experiência, cada cabelo grisalho é sabedoria acumulada. O segredo não é esconder a idade, mas celebrar tudo o que ela representa. E assim, 5 anos depois, a resposta que conquistou o Brasil continuava ecoando, não apenas como um momento divertido da televisão, mas como um exemplo atemporal de como a verdadeira elegância se manifesta nos pequenos gestos cotidianos, na capacidade de rir de si mesmo e, principalmente, na arte de transformar qualquer situação em oportunidade de crescimento e conexão humana. Silvio Santos havia partido, mas sua lição permanecia viva, que a idade é apenas um número, mas o bom humor, o respeito e a capacidade de fazer os outros sorrirem são verdadeiramente eternos.